Se você chegou nesse vídeo porque você viu alguma coisa sobre Ashton Kutcher e Mila Kunis se desculpando pelo quê, o que aconteceu, acusações, seitas, redenção de Topher Grace, meteram até um caso antigo de um serial killer na história e nesse vídeo eu vou te explicar todo esse caso, então já deixa o seu like. Antes de começar, eu vou deixar um aviso de gatilho, de estupro, violência doméstica e violência contra a mulher, que eu vou comentar algumas coisas que passaram por este caso, tem esses assuntos, então se você é sensível a eles, passa para um outro vídeo aqui do canal, tem dica, tem um monte de coisa aqui legal que você pode gostar também. Então vamos começar falando desse caso maluco, envolvendo um monte de gente que chega a ser absurdo. Veio à tona na última semana que Ashton Kutcher e Mila Kunis eram alguns dos nomes envolvidos nas mais de 50 cartas enviadas ao juiz que condenou Danny Masterson a 30 anos de prisão por estupro. Cartas essas que tentavam fazer a imagem do Danny ser um pouco melhor para o juiz já abrandar aí na sentença. Então, depois de uma enxurrada de críticas pela internet, do público e tudo mais, eles vieram nas redes sociais deles, fizeram um vídeo se desculpando no último sábado. Mas vamos contextualizar tudo antes de chegar nesse vídeo das desculpas. A tal da lista foi publicada pelo jornalista Tony Ortega, que ficou conhecido por fazer a cobertura sobre a Igreja da Cientologia, que por muita gente em muitos países nem é considerada uma religião e sim uma seita. Tá, mas o que isso tem a ver com o caso, Carla? Então, Danny Masterson é um membro dessa igreja, assim como as vítimas. Foi lá que ele as conheceu. Inclusive, essa igreja tem bastante influência em Hollywood, tá? Com membros bem famosos, inclusive, como John Travolta, Tom Cruise e a filha do Elvis Presley. Mas voltando pro caso, a igreja tentou pedir arbitragem religiosa durante o julgamento. Pelo que eu entendi, basicamente esse recurso é utilizado quando um processo recebe julgamento com base na religião. Isso porque todo mundo ali fazia parte da cientologia. E essa arbitragem religiosa impediria que as vítimas tentassem processar a igreja por tentativa de silenciamento. As denúncias aconteceram em 2017, 3 mulheres acusaram Danny Masterson de abuso sexual, sendo que os crimes aconteceram no início dos anos 2000, ou seja, demorou mais de 10 anos para as denúncias acontecerem. E a igreja tentou silenciar as vítimas porque, segundo as regras da igreja, eles não poderiam denunciar outros membros para as autoridades. Olha que bacana. Então, desde 2017 que esse julgamento está rolando, ele foi condenado em 2 das 3 acusações, a terceira foi anulada por falta de provas e as outras 2 ele recebeu apenas de 15 anos cada. E é aí que entra Ashton e Mila, que foram companheiros de elenco do Danny em That 70 Show. O Ashton ainda trabalhou de novo com ele em The Ranch, a série da Netflix, da qual o Danny foi demitido após as primeiras denúncias de abuso sexual. E por conhecerem ele há muito tempo e a pedidos da família Masterson, eles escreveram essas cartas de caráter sobre a índole do Danny para tentar convencer o juiz a ter uma pena mais amenizada e diminuir a pena, o que não funcionou. Eu confesso que eu fiquei bem confusa nessa parte, porque assim, eu não entendo nada do sistema judiciário estadunidense, mas o que uma carta de amigos e familiares vai fazer diferença na decisão do juiz, sabe? Achei meio confuso. Enfim, depois que veio a público que eles escreveram essas cartas, inclusive que eu anotei algumas partezinhas dos trechos dessa carta, eles falaram que o Danny é um ser humano extraordinariamente honesto, foi uma boa influência para eles não entrarem no mundo das drogas, não sei mais o que era um modelo e uma figura de irmão mais velho. Eu acho que eles esqueceram que ser um bom amigo não necessariamente faz dele uma boa pessoa também. Inclusive, teve um posicionamento recentemente da atriz Christina Ricci, a Wandinha que fez o filme da família Addams em, acho que 91. Ela falou justamente sobre isso, que às vezes as pessoas que amamos e admiramos fazem coisas horríveis, que eles podem não ser horríveis com a gente, mas que isso não significa que eles não fizeram coisas horríveis com outras pessoas. E que pessoas conhecidas como caras incríveis podem ser predadores e abusadores, que é difícil, mas a gente tem que aceitar. E talvez o Ashton e a Mila estejam realmente com essa dificuldade de dissociar a imagem que eles têm do Danny como um amigo e do Danny como um abusador. E depois de todos esses elogios que eles fizeram ao Danny nas cartas, eles vieram a público pedir desculpas depois de toda a repercussão que teve. Sendo sinceros ou não, eles fizeram um vídeo e postaram nas redes sociais. Novamente aqui, abre aspas, eles falaram que estão cientes da dor das vítimas causadas pelas cartas, que apoiam as vítimas e que têm feito isso historicamente através do trabalho deles. O Ashton tem uma ONG que apoia crianças que
são explorados sexualmente, enfim. E aí eles continuam dizendo que as cartas não foram para questionar a legitimidade do sistema judicial ou da decisão do júri, nem para minar o testemunho das vítimas ou retraumatizá-las de alguma forma. E muito da repercussão que teve sobre esse caso, antes mesmo desse vídeo das desculpas, foi por causa de um posicionamento nas redes sociais de uma das vítimas do Danny, uma ex-namorada, que mandou umas mensagens misteriosas, meio vagas e bem estranhas. Ela falou como se o Danny soubesse de segredos do Ashton que causariam um estrago na carreira e na vida dele, que acabaria com ele. Ela ouviu uma ligação dele no dia 21 de fevereiro de 2001, ela lembra a data exatamente, só que tem memória é outra coisa, né? E ela diz que ouviu tudo, que ouviu o plano deles e que ele era tão doente quanto o mentor dele. E fica mais bizarro ainda porque a data citada por ela foi quando ocorreu um caso judicial de um serial killer em que o Ashton foi uma das testemunhas no caso. Na época ele estava saindo com uma mulher chamada Ashley Ellery e que naquele dia ele foi buscar ela na casa para eles irem no encontro, mas só que ela não atendeu a porta. Ele foi espiar e viu uma mancha vermelha, assim, achou que era a mancha de vinho e foi embora. No dia seguinte descobriram que ela estava morta já em casa, que aquela mancha era de sangue, né? E que ela foi morta por mais de 40 facadas, 47 facadas. Só anos mais tarde descobririam que o assassino dessa mulher também tinha matado outras e ele foi ao julgamento e o Ashton foi uma das testemunhas no caso. Agora, o que a Bixler quis dizer mencionando esse caso, se de fato tinha alguma coisa a ver, eu não sei o que pode ser, gente. Eu não consigo nem imaginar, tá muito história de filme de terror, de thriller, pelo amor de Deus. Isso aí só eles sabem. Que desespero. Ela também mandou um recado pra Mila mencionando coisas que sabe-se lá o que aconteceram no set, em entrevistas que ela inclusive fala pra todo mundo ver, dando meio que a entender que a Mila também foi uma vítima aí de talvez assédio, não sei. E também algo misterioso que aconteceu em Toronto. Ela lamenta o posicionamento deles e termina dizendo que se lembra de tudo. E depois de tudo isso, a internet, que lugar maravilhoso, não é mesmo? Se relembrou de algo curioso. Na época do Dead Seven Shows, todo o elenco era muito amigo, muito unido, nananã, menos Topher Grace, que era sempre retratado ali muitas vezes como snob, alguém que se achava bom demais pra estar ali junto com, sair com o resto do elenco. Só que sabe quem não mandou carta pro Danny? Isso mesmo. E até agora ele não falou nada, não deu um pio sobre o caso, nem acredito que ele vá falar alguma coisa, mas a mulher dele, a Ashley Hinshaw, que eu acho que é o máximo que vamos ter ali dele, porque, né, indiretamente também talvez seja a opinião dele, ela postou o seguinte, ó: para cada vítima de estupro que é retraumatizada, testemunhando o debate da sociedade e concentrando sua atenção no que vai acontecer com o estuprador, eu vejo você, I see you. Uma mensagem aí de solidariedade às vítimas, que mesmo não citando diretamente o caso, nós entendemos o recado, né? Será que vamos ter reviravoltas ou mais informações vindo à tona de toda essa história? O que você achou disso tudo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e eu te encontro no próximo vídeo, que você vai clicar, vai aparecer aqui na tela pra você. Te encontro por lá, um beijo, tchau! Acusações seitas, né? Ai, tá uma bosta. O dia inteiro esses cachorros, pipipi, papapá, passa moto, passa avião.